Olá, torcedor apaixonado por futebol. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Antes de começar, pedimos que se inscreva no canal e deixe seu like para receber mais notícias do Fluminense. A coletiva que antecedeu o duelo entre Al Hilal e Fluminense parecia tranquila até o momento em que Simone Inzaghi, técnico italiano do clube saudita, lançou a primeira faísca ao mencionar o antifutebol praticado pelo time brasileiro. O rosto de Renato Gaúcho fechou. O ambiente, antes sereno, se transformou numa arena de gladiadores verbais. O nervosismo se espalhou pelos microfones e gravadores, com um tom subindo de temperatura em questão de segundos. Renato, acostumado à pressão no Maracanã e nas rodadas do Brasileirão, não deixou barato. Rebateu com velocidade, classificando a análise do adversário como desconectada da realidade tática. Foi como se o clima entre os dois treinadores mudasse imediatamente de esclarecedor para axioma de rivalidade. A plateia, por mais contida que fosse, sentiu a tensão crescer. Cada palavra proferida aumentava ainda mais a expectativa para o embate em campo. Inzaghi, em resposta, afirmou que sua equipe estava acostumada a enfrentar retrancas, mas não a teatralidades. Encruzilhada de egos, o rolo compressor tático europeu contra o temperamento carioca. Renato, com um semblante impassível, devolveu de pronto: aqui no Brasil, teatro só no palco. No futebol, quem importa é a bola. A coletiva se transformou em espetáculo. A imprensa, dividida entre emocionada e recatada, anotava cada frase como se fossem dribles precisos. A troca de farpas ganhou força quando Inzaghi ironizou a falta de coragem do comandante tricolor para tentar propor jogo. A fala foi recebida com burburinhos e provocações. Renato retrucou apelando para a história: o Fluminense tem tradição de ousar, de atacar, de dar espetáculo. E nisso, somos especialistas. Era como ver um olímpico confronto verbal de filosofias de jogo, pragmatismo europeu contra a ginga brasileira. No cerne dessa tensão, revelam-se também os números do Flu em 2025. O time ocupa hoje a sexta colocação no Brasileirão, com 20 pontos em 11 jogos, 3 atrás da zona de classificação para a Libertadores. Renato, eliminado o volante Mano Menezes no início da temporada, tem como meta recuperar o protagonismo tricolor. E enfrentar um adversário tão duro como Simone é parte do processo. O elenco que entrou em campo nos estaduais e na Copa do Brasil foi mexido, com reforços pontuais vindos via Transfermarkt, Pitaluga, Freitas, Canobio, Otávio, Everaldo, entre outros. No entanto, a consistência ainda é buscada. O plantel conta hoje com veteranos como Fábio, Marcelo Pitaluga, Inácio e o zagueiro Thiago Silva, aportado recentemente para dar mais solidez à retaguarda. No campo, o time transita entre variações táticas: o 4-3-3 ofensivo, o 4-2-3-1 mais balanceado. Renato, apelidado de gaúcho malicioso, gosta de surpreender, ora usando pressões altas, ora recuando o time para atacar nos contra-ataques. Já Simone Inzaghi é metódico, disciplinado, calcado em esquemas defensivos compactos e transições rápidas. Um choque de estilos se avizinha. O duelo entre as visões de jogo é amplificado num estádio onde o público sente o drama no ar. As arquibancadas do Maracanã, palco provável do confronto, estarão tensas. Fluminense busca manter a sequência de 5 jogos sem derrota sob o comando de Renato, enquanto Al Hilal chega motivado após eliminar adversários de peso na Liga Saudita. Toda a provocação verbal foi medida, mas não há dúvidas: Renato soube inflamar a torcida. Provocou Inzaghi ao afirmar que sua equipe não foge do confronto, nem na imprensa nem em campo. A fala foi ecoada em depoimentos pós-coletiva, aumentando ainda mais a aura do embate. Enquanto isso, Simone insistia em uma retórica de austeridade, disse que a imprensa brasileira adora criar sensibilidades, e que o que importa mesmo é provar dentro das 4 linhas. A indireta externa veio clara, mas Renato não deixou por menos: quem quer ver solução em campo, acompanha o Flu. A tensão verbal ganhou dimensão viral. Vídeos da coletiva já circulam nas redes, com torcedores de ambos os lados expressando orgulho ou indignação. O clima de guerra de nervos agora transborda para o ambiente virtual e cria uma atmosfera carregada para a partida. Renato,
Visivelmente satisfeito com a repercussão, cravou que o Fluminense tem mais briosa história, com taças que Simone só vê de longe. A provocação subiu o tom, recolhendo gritos entusiasmados da imprensa e elevando o patamar da rivalidade, um clássico transcontinental antes mesmo de começar. Inzaghi respondeu, num momento contido, mas ainda incisivo: o Fluminense pode ter história. Nós temos projeto, estrutura e resultados. Isso, sim, define futuro. A frase, seca e direta, soou como um pavio a mais. Aos olhos da torcida, o embate cerebral já tinha ganhado dimensão épica. A coletiva terminou com olhares fixos, apertos de mão conturbados e um silêncio pesado. Todos sentiram que o jogo, no campo, terá reflexos dessas declarações ríspidas. A expectativa cresceu. Será que no duelo tático o Fluminense conseguirá surpreender um Al Hilal preparado para neutralizar o talento tricolor? Encerrando o bloco, reforça o ambiente, clima tenso, provocações certeiras, filosofias distintas em choque direto. O leitor está envolvido, a torcida fervilha, o adversário é respeitado, mas contestado, e o gramado vai decidir. O dia seguinte a coletiva foi tomado por repercussões inflamadas em todos os cantos do noticiário esportivo. Especialistas se dividiram entre quem viu as declarações como estratégia psicológica e os que classificaram o episódio como puro destempero. Para o torcedor tricolor, no entanto, as palavras de Renato ressoaram como um grito de guerra, uma convocação para a batalha. O Fluminense não apenas jogaria uma partida internacional, mas defenderia sua honra. No vestiário, os jogadores sentiram o impacto do discurso de seu comandante. Renato Gaúcho reuniu o grupo antes do treino e, com voz firme, relembrou a importância de se manterem unidos, focados e conscientes do que representavam. Eles não acreditam na gente. Vamos mostrar o que é o futebol brasileiro, teria dito. Os bastidores fervilharam. O ambiente, embora tenso, respirava confiança. O elenco estava fechado com o técnico. Do outro lado, o Al Hilal preparava seu treino de forma silenciosa, mas com atenção total ao comportamento do Fluminense. Simone Inzaghi é conhecido por estudar meticulosamente seus adversários. O italiano reuniu sua equipe técnica e detalhou, em vídeo, os pontos fortes e fracos do time carioca. Sua ideia era clara: usar a empolgação do adversário contra ele mesmo. Neutralizar Cano, explorar as costas de Marcelo e jogar no erro de saída de bola. No centro de treinamento das Laranjeiras, a movimentação era intensa. A torcida, mesmo de fora, entoava cânticos, mostrava faixas de apoio e mandava o recado: aqui é Fluminense. A união entre arquibancada e campo parecia inabalável. E esse apoio popular inflamava ainda mais o espírito de Renato. O treinador, que sempre soube usar o sentimento coletivo como combustível, se alimentava da paixão da torcida para montar sua estratégia emocional. Simone, por sua vez, preferia a frieza. De poucas palavras no dia do jogo, passou toda a responsabilidade aos seus atletas, afirmando que conversas e provocações não vencem partidas. O tom era de cautela, quase desdém. Mas o olhar de Inzaghi denunciava algo mais: ele havia sentido o baque da coletiva. Sabia que seu time entraria num ambiente hostil. E, apesar de toda a preparação, isso o preocupava. Quando as equipes subiram ao gramado, o clima de tensão era palpável. Olhares cruzados, nenhuma saudação entre os treinadores. As câmeras captaram cada detalhe. O estádio, lotado, rugia. O torcedor tricolor queria mais que a vitória, queria vingança verbal, queria ver a resposta prática às palavras inflamadas da véspera. Era mais do que futebol, era honra em jogo. Os primeiros minutos foram de estudo, mas com entradas firmes e marcação alta dos dois lados. O Al Hilal tentava impor seu ritmo europeu, mas o Fluminense, vibrante, se impunha com pressão e disposição. Cada bola dividida era como uma extensão da coletiva. Cada carrinho, um recado. O espírito da provocação pairava no ar, conduzindo a intensidade da partida. Renato vibrava a cada lance, orientando com gestos largos, gritando com jogadores e juízes. Simone mantinha a pose fria, mas a tensão em seu semblante traía sua inquietação. O jogo, equilibrado, era uma verdadeira batalha tática.
Nenhuma das equipes recuava. A partida se transformava num espetáculo de estratégias e vaidades. No segundo tempo, Renato sacou uma carta inesperada, colocou Lelê no lugar de Keno e recuou o Ganso para iniciar jogadas. A mudança surtiu efeito. O Fluminense passou a controlar mais a posse, e os espaços começaram a surgir. A torcida percebeu e explodiu em apoio. A atmosfera ficava cada vez mais favorável ao tricolor. O Al Hilal, pressionado, começou a errar. Foi então que, aos 27 minutos da segunda etapa, veio o golpe. Em jogada pela direita, Samuel Xavier cruzou rasteiro, e Cano, oportunista como sempre, antecipou-se à zaga e mandou para o fundo da rede. O Maracanã veio abaixo. Renato correu para a beira do gramado, gritando e batendo no peito. O gol não era apenas um resultado, era a resposta que ele queria dar a Simone. Uma resposta sem microfone, mas com rede balançando. A expressão de Inzaghi congelou. Ele cruzou os braços, caminhou lentamente até o banco e sentou, cabisbaixo. O que antes era segurança virou silêncio. O técnico do Al Hilal parecia entender, naquele momento, que o jogo era maior que apenas tática. Era sobre saber jogar sob pressão, sobre alimentar a alma da equipe com algo que a estatística não mede, paixão. Nos minutos finais, o Fluminense soube controlar a partida. Administrou o resultado com maturidade, sem abdicar de atacar. Mostrou que não precisava de espetáculo para vencer, mas também não temia confronto algum. O apito final veio como um alívio para a torcida e como uma mensagem cristalina: no Maracanã, quem manda é o Fluminense. Renato, ao final, foi direto na entrevista pós-jogo: disseram que a gente era teatro. Então espero que tenham gostado do nosso enredo. Foi ovacionado pela imprensa e pelo torcedor. O técnico venceu dentro e fora de campo. A resposta foi completa. E, talvez, Inzaghi tenha entendido, tarde demais, que o futebol brasileiro tem suas próprias armas, e todas elas são letais quando subestimadas. Fala torcedor tricolor, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Fluminense em Foco e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Flusão de forma exclusiva. Bora continuar! Na saída do estádio, os bastidores ainda pulsavam com a repercussão do confronto. Enquanto Renato Gaúcho era cercado por repórteres exaltando sua postura corajosa e estratégica, Simone Inzaghi deixou o local sem conceder entrevistas, visivelmente incomodado. A derrota para o Fluminense doeu, mas o embate verbal e o domínio emocional do brasileiro no pré-jogo e durante os 90 minutos pesaram ainda mais na conta do treinador italiano. No Rio, os torcedores tricolores transformaram a vitória em um símbolo. As redes sociais foram tomadas por vídeos, memes e recortes das falas de Renato e Simone. Aqui é teatro com gol, dizia um torcedor, enquanto outros celebravam a vitória como um recado para o futebol mundial. O Fluminense, de Renato, não se curvava à fama dos milionários do futebol árabe nem ao prestígio europeu. Fazia história com raça e identidade própria. A diretoria tricolor, que havia apostado alto na manutenção de Renato após um início irregular no Campeonato Brasileiro, agora colhia os frutos. O time embalava, com atuações seguras, elenco mais entrosado e uma clara evolução tática. A vitória sobre o Al Hilal não valia título, mas representava muito mais, era uma afirmação de grandeza. E no discurso pós-jogo, o treinador deixou claro: se alguém duvidava, agora não duvida mais. O Fluminense está vivo, forte e preparado para qualquer batalha. O episódio ficou marcado como uma das coletivas mais emblemáticas da temporada. A rivalidade construída em minutos de microfone teve reflexo direto no jogo, acendeu a torcida, contagiou o elenco e transformou um simples confronto internacional num verdadeiro clássico moderno. As declarações, farpas e provocações transformaram-se em combustível, e o Fluminense soube usar isso como ninguém. Do lado do Al Hilal, a lição foi dura. Simone Inzaghi, acostumado a duelos táticos na Europa, entendeu que, na América do Sul, o futebol transcende o campo. Envolve sentimento, história, bravura e, principalmente, paixão. Seus jogadores sentiram o peso do Maracanã, a força da camisa tricolor e a intensidade emocional de um elenco disposto a lutar até o fim.
Nos dias que seguiram, a comissão técnica do Flu já traçava planos para o próximo confronto. A vitória marcante contra o time saudita deu confiança, moral e respaldo. O Fluminense voltava a ser visto com respeito, não só no cenário nacional, mas também no internacional. As manchetes estampavam o nome do clube com orgulho. Tricolor mostra sua força. Renato Calenzagui no Maracanã. Fluminense vence no grito e na bola. Internamente, o elenco demonstrava união. Jogadores como André, Martinelli e Ganso destacaram a liderança de Renato como diferencial na preparação da equipe. Ele trouxe a gente pro jogo antes mesmo de a bola rolar, comentou o camisa 7. A vitória foi construída não apenas em campo, mas na confiança e mentalidade cultivadas nos vestiários e na sala de imprensa. Ao final da semana, Renato foi questionado se ainda guardava alguma mágoa das declarações de Simone. Com um sorriso irônico, respondeu: mágoa, não. Apenas anotei na prancheta. A resposta causou risos e admiração entre os jornalistas. Era o estilo Renato em sua forma mais pura, provocador, estrategista, vencedor. E com o respaldo de um resultado que ninguém poderia contestar. O Fluminense agora mira o restante da temporada com novos olhos. O time de Renato Gaúcho não é mais apenas competitivo, é temido. A postura aguerrida, a resiliência emocional e a capacidade de resposta em jogos grandes colocam o clube entre os principais nomes do cenário sul-americano. A vitória contra o Al Hilal pode ter sido apenas mais um jogo, mas para o tricolor, foi uma reafirmação de identidade. Enquanto Simone Inzaghi retorna ao Oriente Médio repensando sua abordagem, o Fluminense segue sua caminhada, consciente de que a jornada ainda é longa, mas convicto de que está no caminho certo. O jogo terminou, os microfones foram desligados, os refletores apagados, mas a história foi escrita com intensidade e honra. E no futebol, quando a bola cala os críticos, a resposta é definitiva. Trazemos notícias atualizadas do Flusão todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Fluminense. Até o próximo vídeo.